Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, de 2003. Perfeito. Vamos lá falar dos crimes em espécie. E aí eu gosto de facilitar a vida de vocês. Tenho aqui, ó, 8 crimes que serão cobrados no dia, que poderão ser cobrados no dia da sua prova. Com certeza, um ou alguns deles serão. Artigo 12. Crime de posse ilegal de arma de uso permitido. Artigo 13. Omissão de cautela. É quando eu deixo, por exemplo, a minha arma em qualquer lugar em cima da mesa, o meu filho menor ou qualquer outro menor de idade pega aquela arma. Pronto, já causei um crime. Omissão de cautela. Não tive a cautela, os cuidados necessários. Artigo 14. Porte. Olha só a diferença. O artigo 12 é posse. É posse. O artigo 14 é porte. Porte, só que de uso permitido. Então, tanto no 12, permitido, quanto no 14, permitido. 15, disparo de arma de fogo, crime também. Artigo 16, posse ou porte. Perceba que no artigo 16, que a gente vai trabalhar lá na frente, tá? Tanto a posse, que é dentro da casa, dentro da residência, ou se for o responsável ali do comércio, dentro do comércio, posse, quanto o porte de uso restrito ou proibido, se for ilegal aqui, artigo 16. Então, no artigo 16, ele condensa posse e porte. Só que não é mais arma de uso permitido, como no 12 e no 14. No 16 é arma de uso restrito ou proibido, uma pena maior. Uma pena maior. Antigamente, existia apenas um artigo que colocava tudo no mesmo saco. Tudo, né, no mesmo artigo. Não era mais proporcional. Então, aqui a lei agora ela dividiu as condutas. Olha, quem comete ali uma posse de arma de uso permitido, responde por uma pena mais baixa. Ah, se for o porte, ele está saindo no meio da rua aí com arma de uso permitido, uma pena maior. Ah, ele ficou com uma arma de uso restrito, não, a pena maior ainda, proibido, pena maior ainda, que é o crime qualificado. Tá? Então, cuidado com isso. Nós temos o artigo 16, parágrafo 2º, novidade, não pode ser cobrado aqui, posse ou porte de uso proibido, tá bom? Aqui que ele vai falar do proibido. Artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo. Isso é o comércio ilegal, artigo 17. Agora, se eu faço a importação ou exportação, é o tráfico internacional, aí é o artigo 18. Por que essas cores aí, professor? O senhor colocou de forma aleatória? Não, nada aqui é aleatório, tudo é pensado, né, na didática. Olha só, o que está de verde aqui, esses dois aqui, ó, eles vão ter uma pena de detenção. Já foi cobrado isso aqui em prova. Pena de detenção. Você vai anotar aí, pena de detenção. Todos os outros são penas de reclusão. Detenção é mais branda, reclusão é mais rigorosa. Então, posse de uso permitido ou omissão de cautela, pena de detenção. Todos os outros, a pena de reclusão. E o que está de vermelho, são todos crimes hediondos. Lei dos crimes hediondos, 8.072. Aí você sabe que os crimes hediondos, o tratamento é mais rigoroso, no cumprimento da pena, a progressão ele tem que cumprir um tempo maior, são crimes inafiançáveis, então você vai colocar que esses 3 aqui são crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia, indulto. E os outros, professor? Posse, omissão de cautela, porte de uso permitido, né? Se for proibido aqui, ó, proibido é hediondo, tá? Todos os outros são crimes afiançáveis. Afiançáveis. Muito bem. Então você anotou esse detalhe, nós vamos falar agora de cada crime. Vamos começar com o artigo 12, que trata do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Então, quais são as palavras-chave do artigo 12? Posse e uso permitido. Olha o verbo possuir. Tem questão que a gente vai matar logo pelo verbo. Artigo 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, só que em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior da sua residência ou dependência desta, ou ainda, isso aqui é um outro caso, tá? No seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal
do estabelecimento ou empresa. Então, por exemplo, eu sou o gerente de imagina, de um posto de gasolina. Eu posso levar minha arma, se eu tenho a posse, eu posso ter essa arma lá no estabelecimento comercial? Posso. Eu não posso ficar transitando com essa arma para cima e para baixo. Não, não posso. Porque eu tenho a posse. A posse é intramuros, é para residência, ou no máximo para eu transitar no estabelecimento ou na minha empresa. Só que, para isso, eu tenho que ser o titular, eu tenho que ser o dono da empresa, ou ainda o gerente, o responsável legal. Como é que a questão vai dizer para vocês? O frentista trabalhava no posto, achou que estava ali, né, perigoso, e levou uma arma de fogo. E não tem registro, não tem nada. Ou até que ele tenha. Esse frentista, ele está cobertado aqui? Não, pessoal, porque é só para o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou da empresa. Isso se ele tiver a posse, se ele tiver o CRAF, que é o certificado, passou por todos os testes e tal, aí ele vai estar ok. Se não, ele vai estar em curso aí no crime de posse irregular de arma de fogo. A pena, como eu já tinha avisado para vocês, é de detenção de 1 a 3 anos e multa. Lembrando que basta ele estar com a posse, né, da arma, basta ele estar com a posse, não precisa fazer nada, atirar, ameaçar ninguém. Já é o crime, é um crime de perigo abstrato. Crime de omissão de cautela. Crime de omissão de cautela. Artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos, então criança ou adolescente, ou pessoa portadora de deficiência mental, se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que esteja em sua propriedade. Pena também de detenção, são só esses 2 crimes que tem detenção, todos os outros aí nós vamos ter reclusão, tá bom? De 1 a 2 anos e multa. Quais são as pegadinhas aqui? Olha só, o camarada, ele deixa a arma de fogo dele em cima da mesa, em cima do sofá, uma criança ou um doente mental pega, a criança não precisa nem atirar, basta ela tocar na arma ali. Pronto, gerou o crime. Crime de perigo abstrato. Crime que vai contra a segurança pública e contra também a segurança desse menor ou dessa pessoa que não tem como, né, entender as circunstâncias que o cercam. Então, deixar de observar a cautela. Se eu estou falando de deixar de observar a cautela, estou falando de uma negligência. Isso aqui é um crime culposo. Inclusive, é o único crime culposo do Estatuto do Desarmamento. Olha que informação interessante. Existe crime culposo no Estatuto do Desarmamento? Sim ou não? Sim. São vários? Não. Só o do artigo 13, omissão de cautela. E você vai aprender agora que todo crime culposo ele não admite a tentativa. Eu não posso tentar deixar lá a arma para que outra pessoa pegue. Não. Se eu deixei lá e a pessoa pegou, aí já consumou o crime, eu não vou responder também pela tentativa. A tentativa só ocorre em crimes dolosos. Porque o que é a tentativa? É quando eu, querendo o crime, querendo cometer o crime, eu não consigo completar por conta de circunstância alheia à minha vontade. Olha, circunstâncias alheias à minha vontade. Vontade é dolo. Então a tentativa só cabe no dolo. Tentativa nunca vai caber em crime culposo. Já grava isso aí. Crime culposo e tentativa é igual água e óleo. Não se misturam. Muito bem. Omissão de comunicação. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda. Olha que detalhe interessante, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Então, imagina que eu sou um diretor responsável por uma empresa de segurança e transporte de valores, uma empresa privada, tem várias armas lá. Houve um furto, levaram 50 armas de fogo da minha empresa. Eu tenho que comunicar, eu tenho que fazer a ocorrência policial e tenho que comunicar nas primeiras 24 horas à Polícia Federal. Qual é a pegadinha aqui? Eles vão trocar esse comunicar à Polícia Federal. Eles vão dizer que é para comunicar a Polícia Civil Estadual. Não é a Polícia Civil, é a Polícia Federal. Lembra que a Polícia Federal vai estar coordenando o banco de dados? Pois é. Eu posso posso registrar a ocorrência policial na Polícia Civil, por exemplo, ou na PF? Posso. Faço o registro policial. Mas a comunicação à Polícia Federal ela é obrigatória. Agora, o crime que mais é cobrado em prova: porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14. Olha o verbo portar.
Tá? Já é uma dica. Se falar em crime de posse e tiver portar lá, tá errado, né? Ele quer saber o crime de posse. Aí na questão fala portar, já não marque que está errado. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente. Olha, emprestei a minha arma. Cara, vai responder. Não, ela está emprestada. Não, não importa. Empregar, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo, acessório, munição. Cuidado, pessoal. Todas essas condutas aqui, a arma tem que ser de uso permitido, tá? E eu não tenho que ter autorização. Sem autorização, estando em desacordo, né? Em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Lembra que portar é extramuros. É para fora, fica andando na rua com ela, tá? Eu estou andando com ela na rua, é uma arma de uso permitido. Aí a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime previsto neste artigo é inafiançável, olha só, o crime previsto neste artigo é inafiançável. Isso aqui é inconstitucional. Pode riscar isso aqui do seu vadimeco, tá? O STF já julgou isso inconstitucional. Então a gente não perde tempo com esse dispositivo. Inconstitucional. Não tem inafiançabilidade. Ele é afiançável. Os únicos que são inafiançáveis são os hediondos, que você já viu, arma de fogo de uso proibido, comércio ilegal e tráfico internacional. São só esses três que são inafiançáveis. Mas não porque a lei disse, essa lei aqui do Estatuto, mas porque a lei de crimes hediondos falou. Jurisprudência importante, olha só. Não é hediondo o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Antigamente tinha essa ideia de que a arma está raspada, então já é hediondo. Não é. Informativo recente, cara. Isso aqui é importantíssimo. 2024, informativo 808 do STJ. Então, olha só, para simplificar, se for uso permitido, nunca vai ser crime hediondo. Pronto, é isso. Simplificando o informativo, a súmula 668. Se for crime, tá bom, de arma de fogo de uso permitido, não é hediondo. Acabou. Pode ser porte ou posse, inclusive se tiver raspada a identificação, suprimida ou adulterada. Essa é a dicção da súmula 668. Trouxe outra súmula importante também do STF. É suficiente a conduta de portar arma de fogo, ainda que desmuniciada, uma vez que a norma contempla crime de mera conduta. Lembra também que aqui é um crime de perigo abstrato. Basta que ele esteja portando a arma, mesmo que ele esteja desmuniciada. A munição está no bolso e a arma está aqui, ó, né, por dentro da camisa. Ah, perdi, mas a arma está desmuniciada. Não, tu perdeu mesmo, porque é crime. Continua sendo crime, isso é entendimento do STF. Disparo de arma de fogo, artigo 15. O nome do crime é disparo, o verbo disparar. Disparar arma de fogo ou acionar munição. Posso também acionar só a munição, pego a munição e aciono ela, né, porque tem uma substância propelente ali, tem a pólvora, posso acionar só a munição. Agora, olha que detalhe, importantíssimo. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências. Se eu faço isso em lugar habitado, disparo, pego a minha arma, vou comemorar o ano novo, pô! Pronto, acabou. Cometeu o crime. Né? Perto de local habitado, ou ainda em via pública, ou em direção a ela. Estou aqui longe, mas em direção à via pública. Também estará cometendo o crime de disparo de arma de fogo. Desde que essa conduta não tenha finalidade a prática de outro crime. Então, olha só, pessoal. Se o cara dispara a arma dele por disparar, aí é esse crime do artigo 15. Agora, por exemplo, se ele, olha só, ele dispara sem nenhum objetivo, sem objetivo específico para cometer outro crime. Não quer cometer outro crime. Responde só pelo artigo 15. Agora, se ele dispara, por exemplo, ele quer matar, aí ele não irá responder por esse crime. Ele responderá apenas por
homicídio ou tentativa de homicídio. Crime de homicídio é o crime fim, é a finalidade dele, última. É o ponto que ele quer chegar. Então, se ele pega a arma dele e dispara, ele não vai responder pelo crime de disparo de arma de fogo, mas o crime de homicídio não. Ele responde apenas pelo crime de homicídio. O homicídio vai absorver, tá bom? A conduta do disparo. É o que a gente chama de princípio da consunção. Então, ou absorção. Então, disparo sem objetivo de cometer outro crime, responde só pelo artigo 15. Se ele quer matar, se ele quer lesionar, se ele quer cometer outro tipo de infração penal, por exemplo, ele quer roubar, ele vai responder pelo crime que ele queria, crime fim. Cuidado, disparo de arma de fogo, não esqueça, é um crime grave, reclusão. Ah, mas, professor, mas o policial pode, né? O guarda municipal pode, o policial penal pode, o policial civil pode, né? Não pode, pô. Não, é só para espantar ali. Não, não pode. Ah, mas tem uma aglomeração ali, professor. O pessoal tá vendo. Não, não pode. Tá? Crime de disparo de arma de fogo. Cuidado que esse crime aqui é doloso, tá bom? Ou seja, o agente ele tem que querer. Ele tem que querer praticar. Por exemplo, se ele está manuseando e por inabilidade dele, ele dá um disparo, faz um golpe, a arma não cicla direito, ele pressiona a tecla do gatilho, dá um disparo ele sem querer, aí ele não vai responder por esse crime, tá? Pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Lembra, algumas bancas gostam de cobrar penas. Os únicos crimes que têm pena de detenção é o do artigo 12 e do artigo 13. Tá bom? Posse de arma de fogo de uso permitido e omissão de cautela. Todos os outros, pena de reclusão, inclusive disparo de arma de fogo. Aí o parágrafo único vai dizer: o crime previsto neste artigo é inafiançável. Todo dispositivo que falar que é inafiançável, aqui, no Estatuto do Desarmamento, você vai dizer que é inconstitucional, de acordo com o STF. Eu já expliquei o motivo. Artigo 16. Quais são os artigos que mais caem, professor? Artigo 14 e o artigo 16. Aqui, cuidado. Tanto está a posse, que é intramuros, dentro da residência, quanto o porte, que é fora da casa, andando na rua. Tá bom? Então, tanto a posse quanto o porte ilegal de arma de fogo serão aqui do artigo 16, porém, de uso restrito. Você lembra que uso restrito só algumas autoridades estão autorizadas. Forças Armadas, Segurança Pública e algumas outras carreiras. Artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente. Ah, mas eu não cobrei nada. Não importa. Emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição. Cuidado aqui que é de uso restrito. Todas essas condutas aqui, tá, estão referendando, estão apontando para a arma de uso restrito. Sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar, a pena de reclusão de 3 a 6 anos. Perceba que a pena aqui aumentou. Por que aumentou, professor? Porque aqui nós estamos falando de arma de uso restrito. Professor, arma de uso restrito, posse ou porte, é crime hediondo? Não é hediondo. Hediondo apenas se for de uso proibido. Nas mesmas penas, incorre quem? Suprime ou altera marca, numeração, qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Então vai ter a mesma pena da arma restrita, da posse ou porte. Modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a uma arma de fogo de uso proibido ou restrito. Ele pega, por exemplo, uma calibre 12, ele corta o cano, né, para poder ter mais potencialidade lesiva a curta distância. Tá? Então, aqui vai incorrer no inciso 2. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, uma bomba, por exemplo, sem autorização e desacordo com determinação legal. Todas essas condutas ele irá responder com a pena, eu coloquei aqui para você, de 3 a 6 anos, né, que é a pena da arma de fogo de uso restrito. Ainda, portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer. Cuidado com esse inciso 4 aqui, ó. Ele cai muito em prova. Arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Então, se a arma de fogo de uso restrito ela está raspada, uma .40, por exemplo, está raspada, aí ele vai responder
tá? Nesse inciso. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo à criança ou adolescente. Inciso 6. Produzir, recarregar, reciclar sem autorização legal, porque isso aqui pode ser feito com autorização, mas se tiver sem autorização, ou ainda adulterar de qualquer forma a munição explosiva, tem gente que, né, recarrega. A própria lei, o Estatuto do Desarmamento, ele deixa autorizado, por exemplo, as escolas, né, de polícia, as academias, a utilizarem ali recursos para estarem reciclando, estarem recarregando ali as munições, porque é usado, né, uma quantidade muito grande de munições e aí pode reciclar, só que desde que esteja devidamente autorizado, com um profissional qualificado. Cuidado, eu vou até mudar aqui para o marca-texto. Marca-texto, vou colocar aqui de roxo. Cuidado com isso aqui, não esqueça, vou marcar aqui, ó. Parágrafo 2º. Se as condutas descritas no caput ou no parágrafo 1º, que são todas essas que a gente falou, envolverem crime de arma de fogo de uso proibido, cuidado, aqui não é restrito, aqui é proibido, tá, pessoal? Proibido. A pena de reclusão de 4 a 12 anos. Então, se a arma é de uso permitido, está no artigo 12 ou no 14. 12 é posse, 14 é porte, mas é arma permitida. Artigo 16, caput. Posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Mas o legislador, em 2019, inovou. Ele trouxe no parágrafo 2º o único crime qualificado do Estatuto, que é este aqui. A pena de 4 a 12 anos se a arma é de uso proibido. Eu já falei para vocês, porte de arma de fogo de uso proibido é, sim, senhor, crime hediondo. Se é hediondo, é inafiançável. Está lá na lei de crimes hediondos. Pronto. Vamos agora para o artigo 17 da nossa lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento. Artigo 17, já trouxe para vocês a informação importantíssima, que o artigo 17 ele está incluído no artigo 1º, inciso 3 da lei 8.072, ou seja, comércio ilegal de arma de fogo é crime hediondo. Então, olha só, posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, hediondo. Comércio ilegal de arma de fogo, hediondo. Tráfico internacional de arma de fogo, hediondo. Nós temos esses 3 crimes no Estatuto que são crimes hediondos. E por que o senhor está falando isso, professor? Porque eles estão na lei de crimes hediondos. Artigo 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, olha a palavra-chave. Tá? Não sei se você já percebeu, existem vários verbos aí que eles vão se repetindo, mas eu vou dar a dica tática suprema para você não errar questões envolvendo comércio ilegal de arma de fogo. Qual é a palavra-chave? Está de azul aqui, ó. No exercício da atividade comercial ou industrial. Ah, professor, é aqui que mora, tá, o perigo. O examinador ele vai tirar isso aí e vai tentar fazer você errar. Se é comércio, para ser comércio ilegal, tem que ter esse no exercício da atividade comercial e industrial. E aí pode ser arma de fogo, acessório e munição, lógico que tem que ter, não pode ter autorização, é sem autorização ou em desacordo com a determinação legal. Por quê, professor? Porque se ele tem autorização, ele pode comercializar. Existem várias lojas, né, várias empresas que trabalham com vendas de arma de fogo. Inclusive, é uma autorização precária. Enquanto eles estão ali com a posse daquele armamento, as empresas são responsáveis. A pena, reclusão de 6 a 12 anos e multa. Perceba que a lei pacote anticrime, lá de 2019, ela veio e trouxe, né, um rigor maior. Incluiu o comércio ilegal em crime hediondo e trouxe uma pena de 6 a 12 anos, uma pena maior do que aquela que a gente tinha trabalhado ainda agora. Equipara-se a atividade comercial industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício exercido em residência. Então, por exemplo, eu tenho um armeiro que, né, fabrica ali na casa dele, por exemplo, um armamento. Cara, equipara-se a comércio ilegal de arma de fogo. Se a questão falar que o camarada só vendeu a arma dele uma única vez, vendeu para outro de uma forma irregular, não é comércio, tá? Comércio, ele tem que ter essa atividade comercial industrial, ele tem que ter
esse dolo, essa vontade de cometer reiteradamente. Tem que ter uma certa habitualidade. Ele vai vender 2, 3, 4, 5 armas, ele tem aquela ideia de comércio, tá bom? De empresa. Então, muito bem, artigo 17, já destrinchamos, agora vamos para o parágrafo 2º dele. Incorre na mesma pena quem vende, entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Conduta criminal pré-existente. Então, aqui eu vou explicar para vocês o que é esse tal agente policial disfarçado. O agente policial disfarçado ele pode ser qualquer policial. Na prática, a gente vê mais a Polícia Federal ou a Polícia Civil fazendo. Alguns até entendem que seriam eles. Porém, a lei falou só agente policial disfarçado. Então, imagina que eu tenho aqui o Mévio, que é policial. Ele está disfarçado aqui de fofão, né? É o fofão. Às vezes tem essas ações aí, né? Tem muito isso para fora do país. Os caras se vestem aí de algum personagem e tal. Tá, o cara está disfarçado aqui, né? Policial disfarçado. Não precisa ser de personagem, tá? Ele pode estar disfarçado de qualquer forma, para não identificar ele como policial. E aí, ele sabe que está tendo ali uma casa, por exemplo, um ambiente ali que está tendo comércio de armas. Tem várias armas aqui. Aí ele se dirige até próximo dessa casa. Sempre fica uma galera aqui e eles vão negociar arma de fogo. Tem 38, tem pistola e tal. E aí o Mévio chega e fala, cara, queria comprar. Ele já fez investigação, ou seja, ele já tem elementos probatórios razoáveis, a equipe policial já tem, né, esses elementos de conduta criminal pré-existente, já existem já vários crimes aqui ocorrendo. Ele chega, esses camaradas estão aqui com arma de fogo, aqui, ó, várias armas de fogo. Beleza, ele chega para comprar. A guarnição está aqui, nessa viatura, olha a viatura, só aguardando. Camarada, ia comprar. Quando eles entregam esse armamento, esse policial disfarçado, tem uma equipe já aqui esperando, tem outra equipe aqui, tem sniper, eles já estão cercados. Quando eles entregam o armamento, isso aqui pode ser perfeitamente um flagrante, tá bom? Então não tem problema nenhum se existem já elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. O que não pode acontecer aqui é ele forçar ou ele criar a situação. Por exemplo, ele vai via internet, começa a conversar, chega no local e fala, cara, eu queria uma arma, os caras estão sem armas de fogo lá. E ele induz o camarada em outro local para comprar ou para pegar arma para que ele venha, né? E deu flagrante, aí não, aí é ilegal o flagrante. Mas se a conduta ela é pré-existente, essa ação do policial disfarçado ela é totalmente válida, foi isso que quis o legislador, colocando o parágrafo 2º, o agente policial disfarçado. Pronto. Agora, o último crime da Lei 10.826, artigo 18. Tráfico internacional de arma de fogo. Você vai colocar aqui a competência. Quem é a justiça competente? Aqui é a Justiça Federal, tá? É o juiz federal, é a Polícia Federal que vai investigar aqui. Tráfico internacional de arma de fogo, nada obsta que a Polícia Civil também faça uma ação conjunta, mas a competência ela é da Justiça Federal, e já coloquei crime hediondo de acordo com o artigo 1º, parágrafo 4º da Lei de Crimes Hediondos. Olha a palavra-chave, importar e exportar. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente, reclusão de 8 a 16 anos. Olha só a pena, né, altíssima aí, às vezes as bancas gostam de cobrar, e tão grave, 8 a 16 anos e multa de reclusão, o tráfico internacional de arma de fogo. Correto? Então, quem importa, o cara está comprando de fora do país essa arma, tráfico internacional de arma de fogo. Ah, não, ele exporta, ele vende para outros países. Beleza, também vai estar em curso no tráfico internacional de arma de fogo. E esse favorecer aqui, professor? Ah, aqui, por exemplo, imagina que um policial federal, né, está favorecendo a entrada ou a saída de armas de fogo de forma ilegal do país. Ele não vai responder por favorecimento a contrabando, tá bom? Ele vai responder por esse crime aqui. Favorecimento ao tráfico internacional de arma de fogo, mas esse favorecimento está aqui dentro, tá, do artigo 18. Vai responder por esse crime, que também é hediondo. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende e entrega arma de fogo, acessório ou munição, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a mesma disposição que a gente viu agora.
agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal, cuidado, pré-existente. Tá? Já tem que ter vários elementos informativos ali que demonstrem realmente a materialidade daqueles crimes com relação à arma de fogo. Então, agente policial disfarçado é possível tanto para o comércio quanto para o tráfico internacional de arma de fogo. Muito bem, estamos chegando ao final. Já falamos de todos os crimes do Estatuto, agora vamos falar apenas do artigo 19 e 20, que são causas de aumento de pena, e bancas mais literais gostam de cobrar bastante o artigo 19 e 20. Vou colocar um asterisco no 19, porque ele é muito cobrado. Olha só, nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, 17 você lembra, comércio legal de arma de fogo, e o 18 você vai lembrar que é o tráfico internacional, a pena é aumentada de metade. Então, eu tenho a pena aumentada de metade aqui, ó. Se a arma, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Não sei se você prestou atenção, mas o comércio e o tráfico, ele só fala arma de fogo. Então, se a arma de fogo for de uso permitido, são aquelas penas lá. Mas se a arma de fogo que está sendo comercializada ou está ocorrendo tráfico, se ela for de uso restrito ou proibido, aí é aquela pena aumentada da metade dela. Então, você aumenta ela pela metade. Coloquei aqui um quadro para ficar mais fácil. Aumenta-se a pena de metade no comércio legal e no tráfico internacional, porque aqui a lei só fala dos artigos, mas aqui eu já coloquei o bizu, só se a arma for de uso restrito ou proibido. Artigo 20. Nos crimes previstos no artigo 14, 15, 16, 17 e 18, porte legal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, de uso restrito e proibido, no parágrafo 2º, artigo 17, comércio, e artigo 18, tráfico, a pena é aumentada de metade. Cuidado, pessoal. Aqui, ó, ele falou de vários crimes, mas ele não falou do artigo 12 e do artigo 13. Esses aqui, ó, ele não falou. Então pode ser pegadinha de prova falando, a posse de arma permitida vai aumentar de metade. Então, não. Só aqueles ali de cima. Olha só, quando é que eu vou ter esse aumento de pena? Se eles forem praticados por integrante dos órgãos ou empresas referidos no artigo 6º, 7º e 8º desta lei. Nós não falamos nesta aula dessas autoridades. Nós vamos ter uma aula específica para falar disso. Porém, eu trouxe os exemplos para vocês. Lógico que eu não ia deixar vocês no vácuo. Olha só, exemplo. Artigo 6º, né, vai trazer várias autoridades. Trouxe aqui. Então, olha só. Se o crime de porte, o crime de disparo de arma de fogo, o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido são cometidos por integrantes das Forças Armadas, policiais federais, PRF, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Penal, guardas municipais, né, já falei no início lá do nosso encontro da ADC 38, né, que permite o porte de armas de fogo para a Guarda Municipal de forma abrangente, todos eles têm direito, lógico, tem que respeitar as resoluções, regulamentos e decretos específicos, independente do número de pessoas no município. Então, a Guarda Municipal tem o porte, agentes operacionais da ABIN, cuidado que são os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência, profissionais de segurança privada, artigo 7º aqui, né? E transporte de valores, e entidades desportivas, né? Aquele pessoal que trabalha com esporte, tá aqui no artigo 8º. Se essa galera aqui, tá bom, comete algum desses crimes aqui, do 14 ao 18, aí eles vão ter a pena aumentada de metade. Outro caso é se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. O cara comete o primeiro crime de porte legal de arma de fogo, depois ele comete de novo um crime de porte. Aí, nesse segundo, como ele é reincidente, no momento que o juiz vai aplicar a pena, ele já vai aumentar de metade. Tá bom? Então, artigo 21 é o último artigo, inclusive ele aqui, olha, o que eu vou fazer? Um X, não se preocupe, é inconstitucional. Os crimes previstos no artigo 16, 17 e 18 são suscetíveis de liberdade provisória? Não. Todos os crimes aqui podem ter liberdade provisória. Temos a ADIM 3.112 do STF. Quem disse isso foi o STF. Ele é inconstitucional. Ele é contrário aos preceitos da Constituição Federal do Brasil. Inconstitucional. Muito bem. Pronto, pessoal. Terminamos a parte teórica do Estatuto do Desarmamento, né? Muita informação. Então, o pessoal que está com a gente, que tem um curso, pode depois dar uma olhada nessa parte teórica, porque a aula vai ficar gravada. Dá uma olhada naquilo que ficou
confuso, naquilo que há excesso de informação, você vai lá, dá uma olhada, verifica e aprende. Não adianta ficar com dúvida. E outra, pessoal, todo mundo tem acesso e contato direto conosco, e vocês podem sim, devem tirar as dúvidas, tá bom? Coloquem lá no grupo a dúvida das aulas, coloquem também, podem entrar em contato no nosso privado, sem problema.